seu bebê, que ainda mama e não se compadecer do filho que gerou. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama e não se compadecer do filho que gerou. Embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei. Embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei. Então vem ver. Então vem e vê. Então vem e vê. Eu gravei você na palma da minha mão. Então vem e vê. Então vem e vê. Então vem e vê. Eu gravei você na palma da minha mão. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam todos bem-vindos na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo 24 de janeiro de 2021, é uma alegria muito grande poder estar chegando até você, chegando até o seu lar, para juntos celebrarmos ao Senhor. Eu estou meio gripado, mas estamos aí para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Quero deixar o meu bem-vindo a todos que têm nos acompanhado, que têm nos dado o privilégio, né, da sua audiência. Você tem compartilhado os vídeos, tem assistido, tem sido abençoado com esta palavra. Que Deus assim possa, e que Deus continue, né, porque Deus pode, que Deus continue, Deus pode todas as coisas. Que Ele continue abençoando a sua vida, que Ele continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, tá certo? É uma alegria muito grande servir ao Senhor, porque em todos os momentos e em todas as circunstâncias nós podemos contemplar a mão forte do Senhor, o braço forte do Senhor, agindo ao nosso favor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Amém? Então, é algo que passa, tudo isso acontece na vida daqueles que entregam sua vida a Jesus. Tudo isso acontece na vida daqueles que tomam essa decisão maravilhosa. Amém? Então nós estamos aqui nesta noite
para buscar ao Senhor. Nós estamos aqui para louvar, para glorificar, para exaltar o nome desse Deus que é santo, desse Deus que é poderoso, tá bom? Vou colocar aqui, só um instantinho, deixa eu regular o som, que eu acho que deve estar estourando aí. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Agora acho que ficou bom. Então, é uma alegria muito grande, né, servir ao Senhor, tá certo? Então, entenda algo, a sua decisão, a sua escolha em servir a Deus é algo que mudou a história da sua vida. Mudou. A sua vida mudou. A sua vida passou a ser transformada pelo poder de Deus, pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, ainda que você enfrente situações aí difíceis, assim o Senhor vai fazer na sua vida, como diz a letra deste hino. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti. Como fez com José, faça em mim. Como fez com José, Senhor, faça comigo. Transforme o mal em bem. Abre os meus olhos que eu quero ver além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti. Como fez com José, faça em mim. Glória a Deus, como fez com José.
também faça em nós, ó Senhor. Amém? Louvado seja Deus, porque veja que às vezes a gente fala aqui, né? E eu aprendi e aprendo a cada dia, e isso, meus irmãos, é uma máxima, né? Isso é uma vertente real, natural. Tanto aí as ciências humanas, elas vão explicar isso, não é? Que o ser humano, nós só crescemos na tribulação. Na verdade é que a gente cresce espiritualmente, são nos momentos de dificuldade, de aflição, que as pessoas buscam mais a Deus. Não tem outra maneira, outro caminho, não. A gente tem que aprender a louvar ao Senhor em todos os momentos, mas a maior dificuldade das pessoas é louvar a Deus na hora que vem a luta, que vem a tribulação, não é? O nosso planeta vive isso, essa situação nesse momento de tribulação, uma tribulação geral. Então é mais uma razão para você buscar mais ainda o Senhor e se encher do poder de Deus. Amém? Eu quero meditar nesse instante com os irmãos na palavra do Senhor. A gente veio falando aí sobre a questão do senhorio de Cristo, sobre... Só um minutinho, irmãos. Me desculpe aí. Então, a gente vinha falando aqui sobre a necessidade, isso é uma necessidade do ser humano, de nós que servimos a Deus, deixar e permitir que o Senhor seja o Senhor da nossa vida. Fazer com que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. Isso faz parte do caráter do cristão, do filho de Deus. Aceitar, receber, viver sob o senhorio de Cristo. É isso que vai te fortalecer em todos os momentos da sua vida. Porque nós e todas as pessoas passamos por momentos de muitas dificuldades, lutas, tribulações. Mas existem algumas atitudes que nós devemos e podemos tomar. Veja que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, na primeira carta, a carta aos Efésios é uma só. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais... Só um instantinho, irmãos. Glória a Deus. O líquido mais abençoado que existe nesse mundo foi aquele que Deus criou, a água. Saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória na herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também
no vindouro. Então veja que este é um princípio, o princípio da autoridade, ele é um princípio universal, é um princípio estabelecido por Deus. E se você é uma pessoa que gosta de meditar na palavra do Senhor, se você gosta de ler a palavra do Senhor, quando nós lemos um texto como esse, que fala sobre hierarquia espiritual, onde Jesus, diz o texto, o apóstolo Paulo explica claramente, está acima nos céus, ele está à direita de Deus nos céus. E ele, o Senhor, o colocou acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, domínio, nome que se nomeia, não só neste tempo, mas também no vindouro. Ou seja, não só no tempo em que nós estamos vivendo, mas também por toda a eternidade. É necessário isso, que haja esse entendimento por parte de todas as pessoas e principalmente de nós, seres humanos. Olha, deixa eu falar algo a você. A palavra do Senhor, às vezes a pessoa pensa assim, fala, mas então eu não posso fazer nada, não posso falar nada. Olha, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela vai nos dar o direcionamento para uma vida plena na presença do Deus Altíssimo. E essa questão do senhorio de Cristo, isto é algo tão forte, é algo tão, assim, maravilhoso, mas ao mesmo, de forma paradoxal, difícil das pessoas entenderem. Por que isso? Veja que, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que o nome de Jesus, que o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado, de toda potestade, domínio. Veja bem, de tudo o que está ligado a poder, seja neste tempo ou no tempo futuro, o nome de Jesus está acima. Logo, nós precisamos entender. Vou te dar um exemplo. No capítulo 5 da mesma carta aos Efésios, o apóstolo Paulo orienta que sejamos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andar também em amor, como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. E a partir daí, o apóstolo Paulo, ele começa e ele vai discorrendo sobre relacionamentos humanos entre pessoas. E quando ele chega no versículo 1 ali do capítulo 5, depois de falar ali dos deveres domésticos, da relação conjugal, onde também Paulo orienta sobre a questão de hierarquia, de obediência, de companheirismo, como devem ser.
Paulo, ele nos orienta. E aí então ele vai chegar depois, mais à frente, depois de no versículo de número 31, dizer que por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha o que Paulo está dizendo. Ele vai traçando a ideia, ele vai traçando a sua tese, ele vai discorrendo, não é, do seu pensamento ali, falando da questão de autoridade, de hierarquia, para chegar no versículo 1 do capítulo 6, dizendo que os filhos devem ser obedientes aos pais. E aí ele também fala da relação oposta dos pais para com os filhos. Mas ele vai traçando tudo isso, ele vai costurando, ele vai construindo um pensamento, não é? Essa tese que vai sendo formulada na carta à igreja de Éfeso, e a partir de um determinado momento, ele então vai esclarecer como isso acontece no mundo espiritual. Olha, vou dizer algo a você. As pessoas que não conhecem a Deus e não têm conhecimento da palavra do Senhor, misericórdia. Meus irmãos, quantas coisas. E há algo que nós, servos do Senhor, precisamos ter cuidado para não seguir o curso deste mundo. Para não seguirmos o curso deste mundo. A maior dificuldade do ser humano está ligada à obediência. Veja que o princípio da obediência, estabelecido lá no Éden, traria e traz para nós, seres humanos, vida. Não foi isso que Deus disse a Adão e depois também a Eva? Traz vida, o princípio da obediência. Mas a desobediência traz a morte. Agora, você já ouviu um provérbio popular que diz assim, olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Esse é um provérbio popular, é um dito popular. Mas na palavra do Senhor, ela trata muito sobre essa questão de obediência. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, né? Eu sempre digo isso aqui. E ela trata muito dessa questão porque essa é a grande dificuldade do ser humano. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar, disse Samuel a Saul. Não adianta a pessoa viver uma vida baseada em sacrifícios se ela não obedecer a palavra do Senhor. E quando você olha para isso, para essa questão tão forte, essa questão que tem um impacto tão grande na vida do ser humano, você percebe que realmente essa é a grande dificuldade. Eu quero ler um texto com você,
Citei 1 Samuel 15, 22, que é um texto áureo da palavra do Senhor. Quando Saul, ele que foi ungido rei, quer fazer a vez do profeta. Aí não deu certo. Ele desobedeceu ao Senhor. Desobedeceu. Então Samuel diz assim: olha, Saul, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem mais prazer o Senhor na gordura de carneiros e ovelhas do que em que se obedeça a sua palavra. Olha que palavra. E Saul havia feito um grande sacrifício. Porque se você olhar ali para Saul, primeiro que ele não sacrificou o que era dele, certo? Ele sacrificou o despojo da guerra, aquilo que ele havia tomado do rei Agag, o qual era para ele ter matado, segundo a ordem do Senhor, porque era um contexto de guerra, tá certo? E ele poupou a vida do rei Agag. Samuel veio e fez aquilo que deveria ser feito, aquilo que Deus havia ordenado. Então ele quer fazer a vez do profeta, quer sacrificar, mas não era isso que Deus tinha mandado Saul fazer. O apóstolo Paulo também fala, quando faz a sua defesa diante do rei Agripa, no capítulo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 18, que ele não foi desobediente à visão celestial. Não foi. Ele foi obediente àquilo que Jesus lhe outorgou. Agora, veja bem. A questão da obediência e das autoridades constituídas, ela é algo muito sério para Deus. Ela é. Tanto que, na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 1, o Senhor diz assim, através de Paulo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Vamos lá? Por todos os homens. E aí eu fico pensando assim, às vezes a gente, todos nós, né, porque tem algumas situações que nos revoltam, pelos desmandos que acontecem, mas aí você percebe que o amor de Deus, ele é tremendo, não é? Ele é para todas as pessoas. Até para aqueles que muito facilmente estão sujeitos a se corromperem. Olha só, versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência. Em eminência. Se tomarmos, pois, esta palavra para o nosso tempo, para o nosso contexto aqui de Brasil, por aqueles que estão no poder, desde a presidência da República até a Câmara de Vereadores, as câmaras, né, de vereadores, passando pelo Senado,
o Congresso todo ali, a Câmara dos Deputados, o governo estadual, assembleias legislativas, prefeituras e todas as autoridades. Diz Paulo, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha que grande amor tem o Senhor. Para Deus, as orações que fazemos pelas autoridades, elas são boas e agradáveis, porque Deus quer que as autoridades se convertam e sejam salvas. Diz o versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa palavra é forte, porque quando diz assim, quer que todos os homens se salvem, automaticamente o Senhor está dizendo através do apóstolo Paulo que até, os governantes são merecedores de salvação. Mas não é fácil, não. Entendeu? E ele vai dizer no versículo 6 o seguinte: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Agora, meus irmãos, para a gente concluir aqui, eu não estou muito bem hoje, não. Para a gente concluir, eu quero fazer uma pergunta a você. Que é uma pergunta geral, é para você, é para mim. Não estou aqui na posição de juiz, eu detesto esse negócio de gente que fica acusando os outros. Os irmãos sabem disso. Detestar no bom sentido, tá? Não é odiar, não, mas isso é algo que me deixa muito mal, porque todas as pessoas têm defeitos. Não existe ninguém perfeito na face dessa terra. Ninguém. Entendeu? Não existe ninguém. Mas nós observamos e vemos, e eu quero fazer essa pergunta a todos nós. Até que ponto? Até quanto? Até onde Jesus é o Senhor da nossa vida? Até onde? É uma pergunta, assim, creio eu, que você não deve respondê-la, não deve respondê-la, de bate-pronto. Porque é uma pergunta que carece de meditação. Agora, eu sei que tem muitas áreas da minha vida, que Jesus já é Senhor. Então nós temos que nos esforçar, precisamos nos esforçar, precisamos empenhar um esforço maior para que o Senhor Jesus seja Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então eu quero nesse momento fazer uma oração com você.
e você ora comigo, por favor. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Senhor, nós estamos na Tua presença. E nessa tarde, noite, manhã, não sei a hora que os Teus filhos estarão assistindo, ouvindo esta palavra. Que o Senhor estenda a Tua mão de bondade, de graça e de misericórdia. Que o Senhor seja louvado por todas as áreas em que já permitimos ao Senhor ser o Senhor da nossa vida. Mas todos sabemos que existem muitas áreas que o Senhor precisa ter preeminência. E é nesse sentido que eu oro agora. Em nome de Jesus. Para que, assim como diz Paulo, a Tua vontade seja soberana na nossa vida, meu Pai. Assim como diz a Tua palavra, o Senhor seja Senhor da nossa vontade, do nosso querer, do nosso agir, do nosso falar e também do nosso pensar. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, venha de encontro à vida de cada um dos meus irmãos. Ainda que haja piorado, Senhor, o quadro de contaminação desse vírus na nossa cidade, em outras cidades, o Senhor tem nos guardado, segundo a palavra dita por Moisés, de que nem o mal, nem praga alguma, nem peste perniciosa chegaria à nossa tenda, à nossa casa ou à nossa habitação. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor continue cumprindo Tua palavra. Que o Senhor alcance, ó Deus, a vida de todos os familiares de meus irmãos, aqueles que estão perto, longe, aqueles que moram, ó Deus, em outras cidades, em outros estados e até mesmo em outras nações. Peço por todas as pessoas que são apresentadas a Ti agora. Coloco diante do Senhor a vida da irmã Sueli, a vida do seu Nelson, a vida, meu Pai, da sua esposa, da sua filha, do meu irmão Edson, da minha mãe Benedita, do seu Francisco, do seu Lucrécio, da dona Esmelinda, Senhor, do senhor Horácio, da dona Rosa, do irmão Paulo, a irmã Vera, que estão enlutados, ó Deus. Em nome de Jesus, venha consolá-los, consolar suas famílias, ó Pai. Peço a Deus pela vida da Letícia, do Leandro, da Lourdes, da dona Tereza, da Ângela, do Mauro, o Roberto, a Hilda, a Roberta, a Cidinha. Peço a Deus pela vida da irmã Maura. Peço a Deus pela vida do Vitinho, Senhor, a vida do irmão Jonas Ribeiro. A vida, Senhor, do Júlio César, da Viviane, a vida da dona Nésia, Pai. Coloco diante de Ti a vida da irmã Lucília, do Rafael, do Davi Miguel, da Catiúcia, do Alexandre, da Yasmin, do Arthur, o Leonardo, a Ana, o Carlos, a Bárbara, a Caroline, a Vitória e o Arthur, o Vitor, a Andréia, a Maristela, a irmã Ana, a Sofia, Ana Lúcia Ferreira, Lucimara Ferreira, Pai, a irmã Benedita, a sua filha Vilma, o irmão Benedito, o Senhor e a irmã Doraci, sua saúde, ó Pai. Coloco diante de Ti, Senhor, a vida do Bruno, meu Pai. Oh, meu Deus, esteja ao lado dele, consola o seu coração, se manifesta, Deus, na vida dele. Oh, meu Pai, revela o Teu propósito. Em nome de Jesus, peço pela vida da Amanda, pela vida do Marlon,
pela vida da Elizabeth, que o Senhor venha curá-la, arrancando aquele tumor, meu Pai. Pela vida do Cleverson, da Janaína, da Neia, do Henrique, do Marco Aurélio, o Vitor, o Luciano, a Daniela, a Mariana, a Eduarda, meu Pai. Peço pela vida da Creuza, pela vida do Nelson, da Elisângela, da Michele, do Iago, a Natália, o Tiago, a Ana Cláudia, o Wesley, a Isabela, a Fátima, o John, o Eduardo, o Leonardo, o Igor, o João Carlos, a Cristiane, a Júlia, a Renata, o Leonardo, a Priscila. E todos quantos mais os teus filhos estiverem apresentando ao Senhor nesse momento. Toca no alto da cabeça, a planta dos pés, meu Pai. Nas juntas, medulas, articulações, nas veias e nas artérias. Nos órgãos vitais, nos membros, nos ossos, nos músculos e nos nervos. Tocando, Senhor, em todas as células, seja do sangue, seja dos órgãos vitais, do organismo dos teus filhos. Curando as células enfermas, doentes e cancerígenas, meu Pai. Arrancando as dores, as inflamações, as infecções. Arrancando os tumores e os caroços, ó Pai, em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Senhor, que o Senhor venha curar as síndromes, ó Pai. Senhor, as enfermidades que têm assolado o teu povo. Pai, eu te peço em nome de Jesus, meu Senhor, Deus de Abraão, Isaque, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, cure, Senhor, e feche toda a ferida do corpo, da carne, da pele, mas também da alma, curando toda a opressão, toda a depressão, Senhor, toda a síndrome do pânico, todo espírito de morte, de suicídio, todo espírito de confusão sejam repreendidos da vida dos teus filhos, ó Pai. Peço-te, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a tua mão, meu Pai, a tua mão forte e poderosa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Peço, Senhor, ó meu Pai, que o Senhor derrame ao óleo de alegria, a unção que prospera, que renova, que sara, que cura, que transforma e liberta. Apresento a Ti os pedidos de oração, os projetos de vida. Apresento a Ti, meu Senhor, em nome de Jesus, todas as causas na justiça, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, guarda o Teu povo, dá vitória ao Teu povo. Os processos de aposentadoria, os currículos, as carteiras de trabalho, aqueles que necessitam de uma porta de emprego, meu Pai. Meu Deus, meu Senhor, olha por todas as pessoas que são apresentadas a Ti através dessas fotografias, dessas peças de roupa, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço também, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, venha de encontro àqueles que ainda pagam aluguel, que não têm sua casa própria. Traz, meu Deus, a providência, meu Pai. Abençoa aqueles que têm casas financiadas, automóveis financiados, empréstimos, financiamentos, dívidas. Socorra-os, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu oro, meu Senhor. Peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe o teu povo de forma especial e sobrenatural, meu Pai. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua bondade, que a tua misericórdia sejam abundantes sobre a vida de cada um, meu Deus. Repreenda, Senhor, toda ação do devorador, toda ação da locusta, do migrador, do gafanhoto e do cortador. A Ti eu consagro dízimos, ofertas, contribuições, ó Pai. Tu sabes as necessidades da tua casa, eu te peço, toca no coração de meus irmãos, ó Pai. Meu Senhor, abençoa a casa, a empresa, o negócio, a aposentadoria, a pensão. Multiplica na vida do teu povo, Senhor. Enche os celeiros, transborda os lagares, multiplica o alimento na despensa. Multiplica o salário, meu Pai, de forma sobrenatural, que o teu povo receba de Ti o milagre. Que o teu povo receba de Ti, Senhor, o milagre da multiplicação
Em nome de Jesus, que a tua bênção seja abundante na vida de cada um dos meus irmãos. Amém, amém e graças a Deus. Pode falar, Senhor. Pode. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou chegando ao final aqui. Eu vim aqui. Aqui na descrição do vídeo, estou passando aí os dados da igreja. O Pix, né, também agência e conta no Banco Itaú, CNPJ da igreja, que é o Pix. Nos ajude aí, por favor. Eu sei que os tempos são difíceis, mas invista na obra do Senhor. Deus vai multiplicar na sua vida, pela sua fidelidade, pelo seu amor, tá bom? Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos. Te agradeço por tua santa presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo teu Espírito Santo que nos guarda, ampara a cada momento e instante das nossas vidas. Peço-te, ó Deus, que o Senhor nos dê uma noite de paz, um sono reparador e descanso dos justos, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas e realizações do Senhor, uma vida de livramentos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, hoje e todo sempre. Amém. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Em nome de Jesus.